Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida e sobre o lar de cada um de vocês. Amém, queridos? Bom estarmos aqui, bom estarmos com vocês, com gente querida, gente preciosa. E você que nos visita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no nosso meio. A nossa igreja ama receber visitas e por causa disso, nós temos um presente para você. Por isso que ao final do culto, não saia tão depressa, passe ali naquele cantinho chamado Espaço Acolher, que nós temos um presente para você, para marcar a sua visita aqui pela primeira vez, e que, se Deus quiser, pode ser a primeira de muitas aí. Esse é o nosso desejo. Meus queridos, estamos aqui na nossa série de mensagens super conectados. Nós já vimos domingo passado, super conectados, mas sozinhos. E hoje eu quero conversar com vocês dentro do seguinte tema: super conectados, mas vazios. Nós vivemos nessa era, a era chamada era da informação, onde nós vivemos conectados o tempo todo. Na internet a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas nós vivemos também uma era de muito vazio. Nós vimos domingo passado, conectados, mas sozinhos, mas infelizmente também a gente vê vazio. Para isso eu quero convidar você a ler o texto da Palavra de Deus comigo. É um texto bem conhecido, que está lá no Evangelho de João, João capítulo 3. A partir do versículo 1, João capítulo 3, nós vamos ler os versos 1 a 12 da Palavra de Deus para a nossa meditação dessa noite. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu celular, pode acompanhar aqui no telão. Se você for pegar aí no seu celular, né, nessa geração super conectada, já dou a dica para você, deixa no modo silencioso, de preferência no modo avião, para que a única notificação que chegue para você seja o recado de Deus para o seu coração nessa noite. Tá ok? Vamos ler comigo aqui o texto da Palavra de Deus, João, capítulo 3, versículos 1 a 12. A Palavra de Deus nos diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Nós lemos a Palavra de Deus. Eu quero convidar você nessa hora a ter um tempo de oração, a buscar a presença de Deus em oração. E do seu jeito, fale com Deus. Fala: Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual o recado do Senhor para mim nessa noite? Tenha um tempo de oração, depois eu quero orar com você. Deus, eu quero te agradecer, Senhor,
pela tua palavra. Essa palavra maravilhosa, fonte inesgotável de conhecimento, sabedoria, mas de vida. E eu peço, Deus, que a tua palavra agora saia da tela, saia do papel, e não fique só na nossa mente, mas ela desça no nosso coração. E que venha, Deus, a estar produzindo vida, Deus, porque a tua palavra é viva. Fala conosco nessa noite, Deus, e eu me coloco nas tuas mãos. E eu peço, Senhor, que eu seja instrumento do Senhor na vida dos meus irmãos aqui nessa noite, para que o Senhor fale e que a tua igreja seja edificada, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vivemos, como eu falei para vocês, em um mundo hiperconectado. Nós vivemos num mundo tão conectado, mas também não só nesse mundo conectado, mas nós vivemos no país mais conectado do mundo, no sentido de tempo de conexão. Olha só essa matéria aqui na CNN que fala que mais de 9 horas online por dia. Esse é o tempo médio do brasileiro conectado à internet. Esse é um tempo médio muito acima, queridos, muito acima de outros países e de vários países do mundo. Alguns países, 6, 7 horas de conexão diárias. Olha só, nós somos recordistas em conexão, em tempo de conexão. 9 horas por dia estamos conectados. E dentro dessas 9 horas de conexão por dia, eu fico imaginando o quanto de informação nós recebemos. Gente, nós somos bombardeados diariamente com muitas informações. Você já, não sei, depois você pode até fazer um exercício, não agora, lá na sua casa. Você pode pegar seu celular e tenta ser intencional e veja lá o tempo que você fica rolando o feed, mas tenta imaginar quantas coisas você viu, quantas fotos, quantas notícias, quantas informações. Gente, é um absurdo de tantas informações. Nós somos bombardeados diariamente por milhares de informações. Milhares. E provavelmente, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós somos a geração com maior número de informação na história. Eu posso dizer isso de uma maneira muito tranquila. Nós somos talvez a geração mais informada da história. Porém, com certeza também, nós somos a geração que menos sabe o que fazer com tudo isso. Somos a geração que tem mais informação, mas que menos sabemos o que fazer com tanta informação. Tem um filósofo sul-coreano que ele é naturalizado alemão, chamado Byung-Chul Han, e ele fala o seguinte, no seu livro O Enxame, ele fala que a torrente de informações, que é essa quantidade de informações, fragmenta o tempo e destrói a possibilidade de uma experiência profunda, deixando o sujeito hiperconectado e, ao mesmo tempo, completamente vazio. Preste atenção, não é um crente que está falando isso. É um filósofo contemporâneo, alguém que sabe fazer leitura do seu tempo. E ele fala o seguinte, que essa enxurrada de informações que nós recebemos tem fragmentado o nosso tempo, destruindo possibilidade de experiências profundas. Isso significa que nós temos muita informação, mas nós ficamos só no raso. Nós temos muita informação, mas, infelizmente, completamente vazios. No texto que nós lemos, em João 3, se a gente for voltar um pouquinho
voltando um pouquinho o texto, porque nós lemos o comecinho, João 3, a partir do versículo 1. Se a gente voltar para a gente entender o que estava acontecendo, qual que era o contexto dessa conversa de Jesus com esse fariseu chamado Nicodemos, esse homem que estava interessado em querer saber um pouco mais sobre Jesus, a gente vai entender um pouquinho o contexto dessa conversa. Nós podemos voltar ali em João, o Evangelho de João, João capítulo 2, versículo 24 e versículo 23, ele fala: muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Olha só, nós lemos João capítulo 3, um pouquinho antes, finalzinho, isso aqui é o final do capítulo 2. Muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia, que Jesus fazia. Interessante que o versículo seguinte, ele fala o seguinte: mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. A gente poderia olhar para um texto desse e falar assim: como assim? Como assim que Jesus, mas o objetivo não era esse, que as pessoas confiassem nele? Como que Jesus, ele não se dava em confiança, ou não confiava neles? Porque Jesus conhecia a todos. É interessante pensarmos nisso, mas nós podemos entender um pouquinho melhor quando nós vamos olhar o contexto. Quando João fala que muitos creram no seu nome, significa que eles estavam acreditando na possibilidade de Jesus ser o Messias. Só que o Messias, não o Messias que nós entendemos como Messias hoje, como cristãos, mas era um Messias político-militar. Porque afinal de contas, o povo judeu, eles tinham aquela ligação com a Torá, e eles lembravam muitas vezes dos profetas falando: olha, o Messias, ele virá para libertar o povo, e ele vai vai mostrar os seus sinais. E de repente Jesus vem e começa a apresentar alguns sinais, e o povo começa a falar assim: olha, será que ele é o Messias? A gente até poderia pensar o seguinte, dentro do nosso contexto dos nossos dias, a gente poderia até pensar: olha, o que Jesus está fazendo está tendo muita visualização. Olha os sinais, Jesus está aparecendo aqui. Olha quantas visualizações aqui nos Reels e nos Stories. Olha quanta coisa. E as pessoas estavam impressionadas. Será que ele vai libertar a gente do domínio do Império Romano? Porque era justamente isso. Essa era a preocupação do povo, que estava debaixo do poderio do Império Romano. E para esse povo que estava dentro desse domínio, existia uma expectativa de que viesse esse Messias libertador, porém político-militar. E Nicodemos estava nesse grupo aqui, ó. Ou talvez ele viu alguém que postou lá. É claro que ele não viu, ele deve ter ouvido, ou talvez até visto. Que muitos creram quando viram os sinais. E é interessante que quando a gente vai para João 3, versículo 2, fala aqui, ó, Rabi. Olha só como que Nicodemos, ele já chega para Jesus. Ele começa a conversa com Jesus, porque isso aqui já é o versículo 2, é bem no comecinho. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Olha, só pode ser Deus que enviou o Senhor, porque o quê? Porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Que sinais são esses? São esses aqui, de João 2. A multidão está falando: será que ele vai nos libertar do Império Romano? E daí vem Nicodemos e fala assim: puxa, será que é você mesmo? O Senhor é mestre? Como que nós vamos fazer isso? Então Nicodemos, ele pensava que já sabia tudo sobre Jesus. Nicodemos pensava que na cabeça dele, por ser um homem estudado, religioso, que conhecia as Escrituras, ele falou assim: então eu já conheço tudo sobre esse homem, então acho que talvez seja ele. E ele vem com algumas perguntas para Jesus. E a história é interessante que nos dias de hoje a história se repete. Muitos pensam que conhecem Jesus porque viram os seus sinais, ou porque viram postagens na internet. Muitos pensam que conhecem Jesus porque viram alguns vídeos, ou que são seguidores. Ah, eu sigo tal igreja, eu sigo o IP Calvário, eu sigo a igreja IP tal, eu sigo esse pastor, eu sigo aquele líder.
Olha essa postagem que bacana, gente, eu não sou contra essas postagens, mas muitas vezes nós vivemos um evangelho de postagens. Nós vivemos um evangelho digital e Jesus está chamando a atenção aqui de Nicodemos, para de viver de uma maneira artificial e viva de uma maneira natural, uma maneira real na sua vida. Nicodemos estava cheio de informações, cheio de religiosidade, cheio de justiça própria, cheio de si. Mas continuava vazio. Ele continuava vazio porque a expectativa e a esperança dele era apenas nesse libertador. Porque agora vai resolver o meu problema, ser libertado do Império Romano. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas às vezes acontece comigo, tenho que confessar esse pecado. Às vezes a gente fica numa expectativa de alguma coisa acontecer, agora vai resolver os meus problemas, agora eu vou ser feliz. E daí, de repente, quando você consegue alguma coisa, você fica feliz, mas de repente fala assim, puxa, não resolveu os meus problemas. E de repente você conquista alguma outra coisa, e você chega e fala assim, puxa, mas isso não me preencheu. E daí você busca aquilo outro, e você fala assim, puxa, eu preciso mais. Porque muitas vezes nós buscamos coisas que não preenchem a nossa alma. E permanecemos vazios. A história se repete. Porque muitas vezes consumimos conteúdo digital. Mas quando ficamos só nisso, com muita informação, com muito, vou dizer assim, talvez exagerando, conhecimento, nós até concordamos com muitas coisas, mas às vezes continuamos vazios. É interessante que Nicodemos, ele queria conversar com Jesus sobre algumas questões, talvez que ele tivesse com muita dúvida. Tanto que ele chega para Jesus e fala assim, olha, só pode ser Deus que enviou você para libertar a gente aqui, porque esses sinais são maravilhosos. Quem sabe é agora que nós vamos dar a volta por cima. Quem sabe é agora que nós vamos resolver os nossos problemas. Então, Nicodemos, ele vem e ele fala, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, porque ninguém pode saber. Então Nicodemos, ele joga uma conversa para Jesus. Só que Jesus, ele rebate com outro assunto. Não sei se vocês perceberam isso no texto. Nicodemos, ele fala de uma coisa e Jesus vem falando de outra. Jesus fala, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Espera aí, Nicodemos está falando de uma coisa e Jesus está falando de outra. É como se Nicodemos quisesse especular. E aí, Jesus, como que vai ser? Jesus fala assim, você precisa nascer de novo. Mas Jesus explica aquilo para mim, você precisa nascer de novo. Jesus está dando um outro tom na conversa. As pesquisas do IBGE têm mostrado cada vez mais um número crescente de cristãos, principalmente do número de cristãos evangélicos, nas nossas pesquisas. E esse número tem crescido vertiginosamente, tanto que alguns especialistas falam que daqui a alguns poucos anos, o Brasil vai ser uma população de maioria evangélica. E talvez a gente poderia falar assim, puxa, isso é muito legal, é muito bom. Sim, é bom, mas por um lado me deixa muito preocupado. Muito preocupado. Porque proporcionalmente ao crescimento dos evangélicos, nós temos visto, infelizmente, o crescimento da corrupção, da criminalidade, vaidade, violência. Infelizmente temos experimentado isso no nosso país. E eu fico pensando, será que não deveria ser proporcionalmente inverso? Se o número de cristãos está crescendo, não era para mudar a sociedade, não era para transformar
o nosso país. E, infelizmente, temos visto índices alarmantes de violência cada vez mais aumentando. Até, trago isso com muita tristeza no coração, até violência dentro de lares evangélicos. Existe um relatório chamado Visível e Invisível sobre a vitimização de mulheres no Brasil. É um relatório que é feito aí com vários institutos, várias organizações, que eles fazem um levantamento sobre a vitimização de mulheres que sofrem com abuso, com violência de todo tipo, doméstica, verbal, sexual. O que me chama a atenção, meus queridos, é que nesse relatório, 38,7% das mulheres que sofreram algum tipo de violência se declararam evangélicas. Gente, não é 5%, 10%. 38,7% das mulheres que sofreram violência se declararam evangélicas. Isso tem que fazer a gente refletir um pouco. Isso tem que fazer a gente pensar um pouquinho. Na nossa vida. E o que é ser evangélico hoje? Infelizmente, nós vemos muita adesão e pouca conversão. Muitas pessoas aderindo a igrejas, aderindo a movimentos, mas pouca transformação de vida, pouca conversão. Porque, infelizmente, nós temos cada vez mais consumido conteúdos na internet. Somos consumidores vorazes de informação. E nos tornamos, muitas vezes, consumidores do mercado evangélico. Principalmente quando se diz de cultos e de igrejas. A gente vai para ver, puxa, eu quero ver se eu me sinto melhor, vamos ver se isso aqui oferece algo bom para mim, e a gente acaba se tornando consumidores. Por isso, muitas vezes, vivemos essa adesão, e pouca conversão, e o Senhor Jesus diz para mim e para você, importa nascer de novo. Importa nascer de novo. Nicodemos, ele tinha entendido as coisas de uma maneira um pouco erradas, quando Jesus fala que vocês precisam nascer de novo. Jesus fala ali no versículo 7, vocês precisam nascer de novo. E aí Nicodemos, ele pergunta, como que pode um homem sendo velho nascer de novo? Como que ele vai voltar no ventre da sua mãe? Nicodemos, ele estava com uma visão e Jesus está falando de outra coisa. Se a gente for olhar para o texto, para a palavra de Deus, esse de novo, ele tem um sentido original, essa palavrinha de novo. Ela pode ser traduzida sim por de novo, mas ela também tem o sentido de cima e de um lugar mais alto. O que Nicodemos estava olhando, ele estava visualizando essa conversa, falando assim, puxa, como que eu vou voltar na barriga da minha mãe? E Jesus está falando, ele estava num outro tom. Jesus estava num outro assunto, ele falando assim, vocês têm que nascer do alto. Vocês têm que nascer de novo. Jesus estava falando de uma coisa, no aspecto espiritual.
E Nicodemos está falando outra coisa, no aspecto natural. E infelizmente, vivemos muitas vezes vazios, porque buscamos somente as coisas naturais. Existem muitas pessoas vazias, cheias de informação, mas sem profundidade. Informação porque eles estão num assunto, Jesus está falando outra coisa, mas eu estou querendo, Jesus, eu preciso ser melhorzinho, as coisas precisam melhorar lá em casa, eu preciso que o Senhor resolva isso, eu preciso que o Senhor dê conta daquilo, e a gente fica, muitas vezes, olhando para esse plano, e Jesus está falando, vocês têm que nascer de novo. É um outro plano que eu estou falando para vocês. Não que Jesus não possa nos ajudar a resolver muitas coisas, porque Jesus faz. Sinais, maravilhas, milagres acontecem, eu creio nisso. Mas Jesus, aqui nessa conversa com Nicodemos, e muitas vezes a gente precisa retomar esse assunto e lembrar, Jesus está falando das coisas do alto. E a gente insiste em falar das coisas aqui da terra. Jesus está falando, olha para cima. Eu quero preencher vocês. E nós muitas vezes estamos vazios, por quê? Porque aquilo que é dessa terra nunca vai nos preencher. Porque aquilo que é desse mundo natural, nunca vai nos encher totalmente. Porque aquilo que eu falei agora há pouco, a gente busca uma coisa, a gente se alegra, mas logo a gente precisa de algo mais, e algo mais, e algo mais, porque a gente nunca se satisfaz nesse mundo. E Jesus está falando assim, o que eu estou falando, você tem que nascer do alto. É de novo, é um novo nascimento, para você ser uma nova criatura. Mas você tem que buscar as coisas do alto. Por isso, muitas vezes, vivemos vazios. Porque estamos entendendo uma coisa, Jesus está falando de outra coisa. Diante disso, queridos, eu queria compartilhar com vocês pelo menos 2 lições aqui importantes desse texto para nós. Para não vivermos super conectados, mas vazios. Desconecte um pouco. Desconecte um pouco. Não fique no raso. Mergulhe fundo com Jesus. Não fique no raso, mas mergulhe fundo com Jesus. Olha o que o texto nos diz aqui. Este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos começou a conversa falando daquilo que ele sabia, do seu conhecimento prévio, do que ele tinha visto, do que ele tinha ouvido, dos sinais que as pessoas estavam falando, daquilo que estava bombando, talvez na internet daquele tempo. E ele chegou a uma conclusão. E a conclusão de Nicodemos foi uma conclusão rasa. A conclusão de Nicodemos é que quem era Jesus? Jesus era um mestre. Para que ele veio? Para libertar a gente da opressão do Império Romano. Para nos ajudar nas nossas lutas aqui da terra, porque o nosso povo está sofrendo debaixo da opressão do império, e muitas vezes nós olhamos para Jesus como um mestre, alguém que vai dar uma direção para a gente ser mais feliz, para a gente resolver os nossos problemas, para a gente simplesmente dar certo na vida. Muitas vezes nós temos essa visão rasa de quem é Jesus. Eu vou tentar resolver o meu problema, eu vou lá na igreja para buscar, porque eu preciso resolver esse problema na minha vida. E eu vou dizer para você, muitas vezes Jesus pode até resolver o seu problema, mas você permanece no raso. Porque o que Jesus tem para você é muito maior. É algo que realmente vai preencher a sua vida e o seu coração. Jesus, ele toma o outro rumo da conversa. Jesus, ele muda o tom e fala para Nicodemos, a partir do versículo 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos, preste atenção numa coisa. Para que todo que nele crê tenha o quê? Vida
eterna. E aí vem o Evangelho, resumido em um versículo. Eu acho que vocês devem saber de cor. Você pode dizer isso junto comigo? Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê. Foi nesse contexto que Jesus falou esse texto. De alguém que estava olhando para uma realidade terrena. E Jesus estava resolvendo o maior problema, a realidade eterna. Jesus, ele puxa Nicodemos para o fundo, para mergulhar fundo. E Jesus mostra quem ele é. Ele é o Filho de Deus. É esse que precisou ser levantado no madeiro, lá na cruz. Aquele que o Pai deu para que viesse nesse mundo e morresse no nosso lugar. Jesus, ele prega e fala sobre isso para Nicodemos. E ele fala para quê? Para libertação eterna. E se Deus pode nos libertar eternamente, pode nos dar libertação espiritual, quanto mais da libertação natural. Só que muitas vezes buscamos as migalhas e Deus quer oferecer o reino. Muitas vezes vivemos de migalhas. E migalhas nunca vão nos encher. Ficaremos sempre vazios. Jesus está querendo oferecer aqui o reino. Algo que realmente vai transformar a nossa vida. E vai nos preencher. Jesus puxa Nicodemos para o fundo. E talvez Jesus esteja puxando você essa noite para um relacionamento mais profundo. Para você muitas vezes deixar uma vida superficial, buscando às vezes as coisas terrenas, o que só Jesus pode fazer por você aqui na terra, o que Jesus pode fazer por você aqui, na sua família, nos seus negócios, na sua vida financeira, na sua saúde. E amém por isso, porque Jesus faz. Mas isso não é tudo. Jesus quer te dar muito mais. Quer te dar algo que vai preencher. Algo espiritual que enche o nosso coração, que enche a nossa vida. Por isso, se desconecte um pouco e mergulhe fundo naquilo que Jesus tem para a gente. Desconecte um pouco e não fique só na informação, mas viva a transformação. Quero aproveitar e chamar os irmãos do Grupo Louvor, está vindo à frente aqui. A palavra de Deus, ela nos diz: não fiquem admirados por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Não fiquem admirados, puxa, olha só, não se admire por isso. Não adianta se encher de informação, saber todas as notícias, seguir os grandes pregadores, se você quer apenas ser alguém melhor. Não adianta você ter tanta informação, fazer tantos cursos, buscar vídeos, os 3 passos na internet, curtir postagens, dar o seu like, compartilhar alguma coisa que você achou bonito, só para você ser uma pessoa melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não quer transformar você numa pessoa melhor. Jesus não quer transformar você numa pessoa melhor. Eu sou uma pessoa, resolvi alguns problemas, sou moralmente melhor. Puxa, antes eu era tão ruim. Antes eu vivia desse jeito, agora eu sou melhorzinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Não é isso. Quando Jesus diz, vocês precisam nascer de novo, Ele não está dizendo para melhorarmos, para corrigirmos uma coisinha ou outra.
Me lembro de quando Davi caiu em pecado. Ele adulterou ali com Batseba. E ele estava muito tranquilo, até que veio o profeta Natã e apontou o dedo na cara de Davi, falando: Davi, você é esse cara. E Davi, ele cai em si por causa do seu pecado. E aí ele fica desesperado. E por causa desse desespero de ter caído em pecado, Davi faz uma oração, talvez um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Ele compõe o Salmo 51 e ele fala, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando eu vejo esse texto, Davi não está pedindo, Deus, me molda um pouquinho aqui, dá uma corrigida nas minhas posturas. Deus, dá uma limpadinha no meu coração. Deus, faz uma reforma no meu coração. Não, Davi não está pedindo isso. Ele está pedindo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Dá um coração novo para mim. Eu quero um coração novo, eu não quero uma reforma do meu coração, eu não quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma nova pessoa, alguém transformado pelo Senhor. Davi pediu algo novo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Uma certa ocasião, esse relato está em um dos livros do reverendo Hernandes Dias Lopes. Certa ocasião, o reverendo Hernandes, ele estava numa segunda-feira no seu gabinete pastoral, lá na primeira igreja presbiteriana em Vitória, lá no Espírito Santo. Era uma segunda-feira. E de repente chega um homem, entra um homem no seu gabinete pastoral, e aquele homem lá dá bom dia para o reverendo Hernandes, e ele, bom dia, como vai o senhor? E aquele homem entra no gabinete, se assenta e diz para o reverendo Hernandes, pastor, ontem à noite estive no culto aqui na igreja. Estive no culto ontem à noite. E o reverendo Hernandes, que bom, meu irmão, que bom que você veio. Mas daí aquele homem interrompe, ele fala, mas eu não vim no culto, eu não vim aqui ontem para participar do culto. Eu não vim para participar. Daí o reverendo Hernandes, meio não entendendo muito, mas o que você veio fazer aqui então? Não é? E aquele homem, ele diz pro pastor, eu vim roubar um carro. Eu vim para roubar um carro. Eu estava no tráfico e eu precisava roubar um carro, e eu estava de olho em alguns carros. Quando o reverendo meio, mas o que aconteceu com você? Por que você está aqui então? Então aquele homem, com lágrimas nos olhos, olha bem nos olhos do reverendo Hernandes, e ele confessa que enquanto ele estava ali, olhando, procurando talvez algum carro, ele foi atraído irresistivelmente por uma música que saía de dentro da igreja. E aquela música arrebatou aquele homem que estava para roubar um dos carros que estava na rua. E aquele homem relata o seu testemunho, e ele fala, pastor, eu estava com um revólver na cintura, e eu entrei no templo, eu entrei na igreja, e eu me deparei com uma força muito maior do que a minha, muito maior.
a palavra de Deus entrou no meu coração como uma flecha. Eu saí correndo, chorando pela rua. E quando eu chego em casa, aos prantos, a minha esposa pergunta: o que aconteceu com você? Você está ferido, está machucado? Aconteceu alguma coisa? E aquele homem fala: não, mulher. Sabe aquele homem que você conhecia? Aquele homem morreu. Eu sou uma nova criatura. Deus me salvou. Aquele homem morreu. Deus não quer consertar a gente. Ele quer que o nosso antigo, o velho homem, morra. Para que você possa nascer de novo. E viver a vida plena que Ele tem para você. Viver a vida plena que Ele tem para mim e para você. As informações, os feeds de notícias, os likes nunca vão nos preencher. Por isso não fique na informação, viva a transformação de Deus na sua vida. Não é informação para a gente se melhorar, para a gente ser melhor. É para a gente ser novo. É para a gente nascer de novo. E eu concluo com o texto do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quero convidar você a se colocar em pé nessa hora, e nós vamos cantar essa canção.